E aí, oitavo ano, tudo bem, galera? Espero que esteja bacana com vocês. Comigo tá tudo jóia também. Vamos que vamos para mais uma videoaula. Vamos nessa então. Beleza. Pessoal, eu estou retomando aqui o capítulo 7, triângulos, da parte de geometria. A videoaula, a penúltima videoaula, eu havia iniciado o capítulo sobre triângulos, falei aí sobre os elementos dos triângulos, beleza? E a classificação de triângulos quanto à medida de seus ângulos internos e quanto à medida de seus lados, beleza? A gente viu isso nas aulas, na videoaula anterior. Dá uma retomada aí para relembrar, né? Então tá aqui, ó, definição e elementos de um triângulo. A gente viu também classificação dos triângulos quanto aos ângulos e quanto aos lados. Espero que vocês tenham feito os exercícios. A gente vai trabalhar em videoaula. E também a gente viu essa parte aqui, ó, condição de existência de um triângulo, tá? Isso é o que a gente viu na última videoaula sobre triângulos, que na verdade é a penúltima videoaula, porque eu dei uma paradinha para terminar o capítulo de radiciação. Então a gente volta para o capítulo 7. Eu estou na página 166. Olha só, 166. Para a gente continuar assuntos de geometria, capítulo 7, triângulos. Deixa eu tomar minha água um instantinho, gente. Pessoal, vamos lá então, ó. Existe um teorema muito utilizado, praticado aí, quando a gente trabalha com triângulos, que é o teorema do ângulo externo. E o que ele diz? O que diz esse teorema do ângulo externo? Ele fala que a medida, em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. É o que está dizendo aqui, ó. Mas o que significa isso, gente? Pô, eu vou demonstrar isso para vocês, ó. Eu tenho aqui, tá aqui o triângulo ABC, beleza? E o que a gente fez? A gente traçou uma reta paralela a essa reta R, é paralela a essa reta, a reta suporte AB. Essa reta R aqui, ó, é paralela à reta suporte do lado AB. Beleza, o que a gente observa? Se a gente traça esse lado do triângulo, lado AC do triângulo em questão aí, esse lado AC, se a gente observar, ó, é uma reta, ela é transversal a duas retas paralelas, ó. Ela corta transversalmente essas duas retas paralelas. E a gente já aprendeu em aulas anteriores que quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente consegue estabelecer relações entre os ângulos formados no cruzamento dessa reta transversal com as retas paralelas. E aqui a gente tem o que? Ângulos alternos internos, ó. Então esse ângulo que eu estou chamando de alfa, ele é igualzinho a esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo externo ao ângulo B, né? Externo não, ele é adjacente ao ângulo beta aqui, ó, adjacente ao ângulo beta. Beleza, o que é importante a gente identificar então? Que esse ângulo alfa aqui é igualzinho a esse, porque eles são o que? Alternos e internos, beleza? Alternos e internos. Então vamos lá, ó. Que a gente consegue perceber também que do outro lado aqui, ó, do outro lado, o lado BC, eu tenho a mesma situação, ó. Eu tenho uma reta transversal que corta as duas paralelas, retas paralelas. Portanto, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno com esse também, não é? Esse ângulo tem, ó, reta transversal cortando duas paralelas. Alfa mais beta é alterno interno com esse ângulo aqui, ó, não é?
Lembra disso aí? E esse ângulo aqui, ó, gente, alfa mais beta, esse ângulo que tá do lado de fora, ele é externo do ângulo B. Ele é externo, ó. Gente, o que a gente consegue perceber então aqui, ó? Que esse ângulo externo aqui é igual à soma dos outros dois ângulos internos. É isso que esse teorema diz. Que o ângulo externo, esse ângulo externo aqui, ó, é igual à soma dos outros dois internos. Então eu fiz essa demonstração para vocês aqui, ó. Aqui é alfa mais beta. Por quê? A explicação tá a partir da definição aí de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então eu tenho aqui, ó, ângulos alternos e internos. Portanto, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo aqui é exatamente o que? Beta e alfa. É beta e alfa aqui, ó. Beleza? É isso. Vamos fazer um exercício aqui então rapidamente, um exercício resolvido só para a gente aplicar. Eu tenho aqui, pessoal, ó, determine a medida dos ângulos internos do triângulo a seguir. Olha só, eu tenho, aparece para a gente um triângulo ABC, aqui mede 2x, aqui mede 4x e aqui 120 graus. O que a gente acabou de aprender, o que a gente acabou de definir, de demonstrar que esse ângulo externo aqui, ó, é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Gente, é dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Você esquece esse aqui, ó. Então, a medida desse ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Os outros dois. Então, a gente consegue o quê? Montar uma equação aqui, olha só. Vou esconder para vocês, ó. Uma equação aqui. Tá aqui. Que o ângulo externo de 120 graus é igual à soma do outro ângulo interno com outro ângulo interno. A soma dos outros dois ângulos externos. Internos, aliás. Portanto, eu consigo montar uma equação, achar o valor de x aqui, ó. 4x com 2x dá 6x. Vai ficar assim, ó, 6x. Vai? Olha lá, ó. Então, x é igual a 120 dividido por 6. X é 120 dividido por 6. X dá 20 graus. Esse é o valor de x. Se x é 20 graus, quanto mede esse ângulo aqui? 4 vezes x. O ângulo A é 4 vezes x, olha só. O ângulo A, medida do ângulo A é 4x, ou seja, 4 vezes 20 dá 80 graus. Essa é a medida do ângulo A. O ângulo B aqui é 2 vezes x, então vai dar 40. 2x dá 40, não é verdade? Olha lá, ó, 40. E o ângulo C, que a gente percebe, ele é interno aqui. A gente já aprendeu que a soma do ângulo interno com o ângulo externo dá 180 graus, né? Então é só pegar 180 menos 120, a gente consegue achar esse ângulo C aqui, ó, esse ângulo aqui, não consegue? Olha lá, ó, medida do ângulo C é 180 graus menos 120, eles são suplementares. Lembra disso? Suplementares. Ângulo é 180 menos 120, então aqui vai dar 60 graus. Que mede 60 graus. Beleza? Perfeito, pessoal? É isso aí. É esse caminho que a gente faz, beleza? Teorema do ângulo externo que a gente viu agora. Espero que tenha ficado claro, bacana. Vocês vão fazer exercício 6. Tenta fazer aí que a gente vai comentar na nossa aula remota. Ó, tem mais. Tem B, C, D. Tenta fazer aí que a gente vai comentar na aula, beleza? E tem o 7 também. Tenta fazer o 7 aí, tá joia? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Olha só. Paradinha para água. Galerinha do 8º ano. E agora? Agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Isso é novidade para vocês. Sevianas e pontos notáveis de um triângulo. O que seria seviana? Seviana é um segmento, é uma linha, um segmento
que liga um vértice do triângulo ao seu lado oposto, ó. Seviana é todo segmento que tem uma das extremidades em um vértice qualquer de um triângulo e a outra em um ponto qualquer da reta suporte do lado oposto a esse vértice. Gente, seviana então é um segmento, é uma linha que vai do vértice até o seu lado oposto de qualquer triângulo. A gente vai explicar com calma isso aí. E a gente vai estudar aqui três sevianas aí, ó. A mediana, tá aqui, mediana. A bissetriz, a gente vai explicar cada uma delas, ó. A bissetriz interna, né? E a altura, são as três sevianas que a gente vai estudar neste capítulo. E a gente vai falar também sobre os pontos notáveis, que são a interseção entre as sevianas dentro de um triângulo. A gente vai ver já com calma, ó. É o baricentro, o incentro e o ortocentro. A gente vai estudar cada um deles. Vamos começar então? Vamos começar? Beleza, gente, ó. Pessoal, o que seria a mediana? Primeira seviana que a gente vai estudar é a mediana e eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, olha só. A mediana, pessoal, a mediana de um triângulo é o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Vamos lá. Eis que eu tenho aqui um triângulo ABC. Tá vendo esse lado BC aqui? Eu vou encontrar o ponto médio. Depois eu vou demonstrar tecnicamente como se encontra o ponto médio de um lado do triângulo. Mas esse ponto médio é exatamente o centro do lado. Ó. Esse lado ele mede 4, então aqui o ponto médio é no 2. Ó. É o ponto médio, ou seja, o segmento BMA é igual ao segmento MAC. São segmentos iguais. Então aqui, ó, esse lugarzinho aqui é o ponto médio. Ponto médio do lado BC. Beleza? Ó, mede 4, tá lá no ponto 2. Esse é o ponto médio do lado BC. Então o que seria a mediana? É o segmento que liga o ponto médio até o vértice oposto, ó. Então essa mediana A, tô chamando de mediana A, que vai do ponto médio do lado BC até o vértice A. Essa é a mediana. E em qualquer triângulo, pessoal, eu falei aqui da mediana relativa ao lado BC. Mas qualquer triângulo ele tem três medianas. Eu posso traçar uma mediana relativa ao lado BA e uma mediana relativa ao lado AC. Se o triângulo tem três lados, ele tem três medianas. Aqui, ó, três medianas. Tá aqui embaixo, ó. Então, o lado BC, mediana, essa MA aqui, ó, é a mediana relativa ao lado BC. Então, encontrou-se o ponto médio do lado BC, o centro do lado BC, e ligou esse ponto médio até o vértice oposto. Aqui, ó, encontrou-se o centro do lado AC, ó, que é o ponto médio MB, ponto médio entre esse ponto médio desse lado, ponto central do lado AC. Então, o segmento que liga o ponto médio até o vértice oposto é a mediana relativa ao lado AC. E a gente tem a mediana relativa ao lado AB também, ó, tá aqui, ó, mediana relativa ao lado AB. Encontrou-se o ponto médio chamado de MC e ligou-se o segmento até o vértice oposto. Então a gente tem três medianas aí, beleza? Tá claro aí para vocês? Joia! MA é a mediana relativa ao lado BC, MB é a mediana relativa ao lado AC e MC é a mediana relativa ao lado AB. Agora, eu vou demonstrar para vocês como se encontra a mediana tecnicamente. Como traçar a mediana de um triângulo, vou demonstrar para vocês, pessoal. Vocês devem estar pensando assim: professor, é só você encontrar o ponto médio, não é?
de um lado e traçar a mediana. Só que o problema de utilizar uma régua para isso é a imperfeição, é a inexatidão de medida. Então, se eu não tiver uma precisão na medida, eu não... Por exemplo, aqui, ó, essa régua, ela é irregular aqui, ó, 10, 10,2, então 5,1, beleza, você pode até tentar fazer, mas o jeito correto técnico é assim, gente, ó. A gente pega, coloca a ponta seca em um vértice, abre um pouquinho mais da metade do lado do triângulo e olha só, e traça um arco aqui, ó. E aí, sem mexer no compasso, a gente faz a mesma coisa com o outro lado. Olha só, o outro lado, ó, sem mexer no compasso, ó. Olha só que bonito que ficou. Deixa eu voltar e traçar a bacaninha do outro lado. Mas ficou bonito aqui, ó. Esse compasso é novinho, hein, gente. Comprei só fazer. Esse compasso aqui eu comprei só para fazer isso. Olha que professor bacana, só para fazer isso. Gente, ó. Então eu encontrei alguns pontos aqui, ó. Vou chamar esse ponto de P e esse ponto de Q. No cruzamento dos arcos. Aí eu vou ligar esses pontos aqui, ó. Eu nem vou ligar, eu só vou fazer uma marquinha aqui, ó. Aqui é o principal. Esse local, que você viu que eu coloquei a régua aqui e liguei um segmento PQ, do P ao Q. Essa marquinha aqui, pessoal, ó, é o ponto médio. Eu vou chamar de M aqui, ó, ponto médio do lado BC. É exatamente, tem a mesma medida, ó. Sem usar régua, vou usar o compasso aqui para medir, olha só. Ó, aqui tem uma medida, como eu não mexi na abertura, aqui tem a mesma, ó. Perfeito, exato. A gente não utiliza a régua para medir, só no compasso aqui, ó, tá? Já que esse é ponto médio, a mediana, eu vou ligar o ponto médio até o vértice oposto, ó. Olha lá, essa é a mediana. Ah, perfeito, que lindo, né, ó? Que beleza, adoro, adoro. Então, o segmento AM é a mediana relativa ao lado BC. Eu poderia fazer isso com o lado AB, só pegar e fazer a mesma coisa assim, ó. Só virar aqui, ó, fazer a mesma coisa com o lado AB e com o lado AC também. Poderia fazer a mesma coisa, tá? Pô, ficou show, ficou chique demais, ó, da hora. Galera, beleza, depois de traçar a mediana, o que a gente vai, que eu vou falar agora aqui, ó, rapidão, sobre o baricentro. Baricentro é assim, quando eu tenho um triângulo ABC, tracei a mediana relativa ao lado BC, tá aqui, ó, a mediana relativa ao lado BC, a mediana relativa ao lado AC, tá aqui, ó, e a mediana relativa ao lado AB. As três medianas traçadas aí. Então aí, né? Então, ó, AMA, a mediana relativa ao lado BC, mediana relativa ao lado AC e a mediana relativa ao lado AB. Esse ponto de encontro aqui é o chamado baricentro. É o baricentro. E uma característica do baricentro é que esse ponto de encontro aqui, gente, esse segmento, repara nesse segmento AG, na mediana é exatamente o dobro de GMA. Então esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, deixa eu usar o meu. Esse pedacinho aqui, gente, ó, exatamente o dobro desse. Isso vale para as três medianas. Ó, a medida BG é 2 vezes a medida GMB. Você pode até confirmar, posso confirmar até na régua aqui, vamos ver se dá exato, dá, ó.
Aqui o total é... Ah, exatamente, você pode confirmar lá. E a medida CG, ó, essa medida CG, é exatamente o dobro de GMC. Então é uma característica, tá explicando aqui, ó, é uma característica do baricentro. Ponto de encontro. Então, gente, definição aí, conclusão. Baricentro é o ponto de encontro das medianas dentro de um triângulo. Ó, baricentro é o ponto de interseção. Ponto de encontro das medianas dentro de um triângulo, beleza? É legal vocês lerem isso aqui que fala sobre baricentro e centro de gravidade. Já ouviram falar de centro de gravidade ou ponto G? Então tem uma experiência bacana aqui sobre baricentro e centro de gravidade. Legal, pessoal? É isso. Bacana. Beijão no coração de vocês. Até a próxima aula. Espero que tenha ficado bacana o vídeo. Até mais. Valeu, galera. É nóis. Olha o compasso novo. Haha, moleque. É nóis.